Gente, cá estamos mais uma vez. Agora a gente vai finalizar o nosso papo aqui a respeito de patologias que estão relacionadas com altas taxas de aborto, né? E aqui agora eu trouxe para vocês algumas doenças que têm sido discutidas bastante recentemente, né? Já alguns estudos evidenciaram aí que a utilização de uma vacina, né, é bastante eficaz para diminuir o risco de infecção por esses agentes, né, infecciosos e ocasionar então perdas nos rebanhos. Bom, pessoal, o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui é a respeito da diarreia viral bovina, também conhecida como BVD, que a gente escuta muito falar aí nas palestras e no nosso dia a dia no campo, quem já está trabalhando ou quem tem em casa alguém que trabalhe com isso ou já tenha feito algum tipo de estágio em fazendas. Então, bom, pessoal, então aqui, quanto à etiologia, né, desse agente infeccioso, normalmente as infecções elas são associadas a uma ampla variedade de sinais clínicos, né, justamente para confundir a gente mesmo. Isso inclui sintomatologia respiratória, digestiva, reprodutiva, hemorrágico, cutâneo e inclusive a imunossupressão, né? E do mesmo modo, né, ela pode simplesmente não apresentar nenhuma sintomatologia clínica aparente. Eu posso ter animais não sintomáticos no rebanho. Esse é o agente. O vírus, pessoal, da BVD, ele é um vírus composto por basicamente material RNA, né, pertence à família do Flavirídeo, ao gênero pestivírus. E ele tem uma apresentação citopatogênica e não citopatogênica. E o que significa isso, pessoal? A apresentação citopatogênica, ela causa apoptose e tem efeito citopático, né? Ela paralisa as células, né? É incapaz de causar animais persistentemente infectados, né? E acredita-se, então, que este biotipo tenha sofrido mutações, né, nas amostras de BVD de contaminação inicial. Já a apresentação não citopatogênica é o biotipo mais isolado no campo, mais encontrado, está na maioria das infecções agudas, né, pós-natais. Eles são capazes de apresentar a placenta e então causar o que a gente chama de indivíduos persistentemente, infectados, né, dos 40 aos 125 dias da gestação, isso pode acontecer, certo? E aí com isso, pessoal, ocasiona os famosos abortos, né, que a gente vem discutindo aqui. Qual que é a situação epidemiológica dessa doença? Né? Atualmente a gente tem aí uma baixa taxa de notificação, uma subnotificação. Né? Não são todas as propriedades que vacinam, não são todas as áreas em que se recomenda a vacinação. Normalmente as pessoas começam a vacinar quando começam a ter um aumento nos casos de aborto, hoje muito mais do que 10 anos atrás, né? Mas ainda existe uma subnotificação. Animais persistentemente infectados, né? Eles são responsáveis por excretar uma grande quantidade dos vírus e por longos períodos. A possível ausência, né, de sinais clínicos, né, que é uma das características desse agente infeccioso, é o que determina a dificuldade de detectá-los pela pesquisa de anticorpos séricos, visto o estado de imunotolerância ao BVD. Então, o que acontece? Como o animal entra num status imunotolerante, pessoal, quando a gente faz a sorologia, quando a gente faz a pesquisa, né, o teste de antígeno-anticorpo, a gente não consegue encontrar reação para esse vírus, né? Então, isso é uma das dificuldades em se diagnosticar. Bom, em função disso, controlar, né, epidemiologicamente falando. A via de eliminação, então, é ampla, envolvendo uma descarga em que carrega, né, o agente infeccioso aqui, o vírus, nas secreções nasais, na saliva, no sêmen, nas fezes, urina, lágrima e no leite. A transmissão ela pode ocorrer tanto por contato direto com aqueles animais infectados, quanto pelo contato indireto, isso aqui que é o grande problema, por meio de água, de alimentos, de agulhas contaminadas, entre outros, certo? O que é a sintomatologia, né? A patogênese desse agente
e a apresentação dos sinais clínicos daqueles animais acometidos. Infecções, então, pós-natais, né, pós-parto de animais imunocompetentes. Então, usualmente essas infecções são subclínicas, aquilo que a gente já falou, porque esses animais se encontram imunocompetentes, só que tem muito prejuízo com relação à fertilidade, né? Que a gente vai ver a seguir. Então, lá, estima-se que 95% dessas infecções sejam causadas por amostra de vírus, né, da BVD. Esse mesmo indivíduozinho, né, não citopatogênico, cepas não citopatogênicas. Esse vírusinho penetra pela via oronasal, replica-se lá no nosso no trato respiratório dos animais superior, né, e atinge o tecido linfóide. Aí é que está feita a bagunça. E aí, pessoal, posteriormente, ele pode chegar, né, ele chega, no caso, ao trato reprodutivo interno, né, trato genital interno, como vocês preferirem, e promove as infecções intrauterinas, famosas aqui nas nossas últimas discussões. Ao infectar essas fêmeas gestantes anti-soronegativas, esse vírus atravessa a placenta, aquilo que a gente já falou lá atrás, né, a cepa não citopatogênica, e infecta o feto. Nesse momento, ele causa diferentes lesões, né, aliás, lesões em diferentes graus, macroscópicas, que vão desde imperceptíveis até as que podem ocasionar a morte fetal. Em alguns casos também observou-se reabsorção embrionária em animais infectados, né? E esses animais se tornam repetidores de cio, né? Dá o cio e aí emprenha, mas aí ocorre uma morte embrionária precoce, então repete o cio e não emprenha mais. Abortos, como a gente já falou, né? Relacionado ali com a morte fetal. Mumificação fetal ou a ocorrência também de natimortos. Do mesmo modo, o nascimento de bezerros fracos, muitas vezes até inviáveis para o sistema. Além do que, né, em caso em que esses bezerros possam chegar a nascer, mesmo que fracos, eles podem apresentar algumas malformações, hipoplasia cerebelar, microcefalia, né, algumas malformações relacionadas aos olhos, atrofia, displasia de retina, inclusive catarata, pessoal. Quanto àqueles animais persistentemente infectados, os perigosos, né? Como a gente já mencionou, a infecção fetal se dá entre 40 a 120 dias por cepas não citopatogênicas, né? Aqueles animais que são imunotolerantes não têm anticorpos para o vírus, né? Então, na fase adulta, esses animais apresentam perdas embrionárias e influencia a qualidade do sêmen, né? Também a presença desse agente infeccioso. Animais persistentemente infectados apresentam desenvolvimento retardado. Normalmente morrem mais cedo em função das infecções secundárias que possam vir a aparecer. Olha o prejuízo. Bom, uma outra forma de manifestação dessa doença é conhecida como doença das mucosas, né? Então, ocorrem normalmente em animais que sofreram infecções intrauterinas por amostras não citopatogênicas de BVD, né? BVDV, NCP, entre lá os 40 e 125 dias de gestação, época em que aquele feto não ainda é competente imunologicamente falando, né? Então, ele desenvolve imunotolerância ao BVD. E em síntese, pessoal, a doença das mucosas é tida como uma manifestação especial da BVD. Então, aqueles bovinos com imunotolerância reduzida por infecções fetais, né? No caso, sofreu uma infecção fetal, com amostras de BVDV-NCP, são infectados por BVDV citopatogênica, né? Então, apresentam, nesse caso, a famosa doença das mucosas. Eu talvez já tenha até visto falar, né, desse tipo de situação. O que são sintomas clínicos, né? Bem geral e bem comum também. Febre, 40 a 41 graus, salivação excessiva, descarga nasal, né? Uma característica bastante respiratória aqui, sintomatologia respiratória, diarreia profusa ou hemorrágica, desidratação, vejam só, secreção nasal aqui, desidratação, depressão, morte, né? Aqui tem até uma secreçãozinha um pouco sanguinolenta, né? Essa imagem ficou bem ruim. Esôfago, parece que fica o tempo inteiro com aquele arranhão de gato, né? Placas de Peyer, dermatosas, hemorrágicas e necróticas, né? Quando o animal vai a óbito.
Aqui um repeteco, né, pessoal? Algumas ilustrações, né, para vocês entenderem direitinho essa questão das secreções. E aqui é uma imagem para a gente ver como se dá essa questão da má formação cerebelar, né, de bezerros nascidos, né, que a gente discutiu lá atrás. Quanto ao diagnóstico, pessoal, a gente pode classificar, né, esses daqui como métodos indiretos de diagnóstico, que são os mais empregados, né, levando em consideração a praticidade em aplicá-los associada ao baixo custo, e que nada mais são do que detectores de anticorpos contra as cepas do vírus, né? Pode ser empregado tanto em amostras de soro quanto em amostras de leite e são conhecidos como soroneutralização viral, ou SN, e o teste de ELISA. É importante a gente mencionar, pessoal, nesse momento, que esses métodos indiretos eles são incapazes de detectar aqueles animais persistentemente infectados, animais problemas, em função do fenômeno de imunotolerância observado neles. Como eles são imunotolerantes, a gente já falou lá atrás, não geram anticorpos, então eles não passam nesse teste. Para esses casos, então, pessoal, a gente utiliza os conhecidos como métodos diretos, né? E por que que eles são funcionais para animais persistentemente infectados? Porque eles fazem a detecção, do vírus, né? Do agente infeccioso ou de algum de seus componentes, proteínas e ácidos nucleicos associados à ação desse agente, né? Então, constitui, dessa forma, o método mais efetivo e objetivo para o diagnóstico infecção, pessoal. Abortos que são associados a BVDV, como que eu classifico, né? Como que eu associo, né? Em casos de aborto, a pesquisa de anticorpos na mãe é problemática, porque muitas vezes o aborto ocorre logo após o tempo de infecção aguda. Então, quando a gente vai fazer a coleta para fazer o exame, aquele animal está naquela fase de latência, né? E aí a gente não consegue identificar. Caso a fêmea seja, então, portanto, né, soronegativa, pode-se excluir o BVD como causa do aborto, exceto no caso da fêmea estar numa condição de animal persistentemente infectado. Olha o problema. É possível, então, realizar uma pesquisa de anticorpos, né, ou do próprio vírus naquele material abortado, feto e adjacentes, né? E a presença de ambos ou um deles demonstra que houve a infecção intrauterina, é um diagnóstico diferencial, né, para não marcar aquela fêmea como uma falso negativa. E em função da dificuldade de diagnosticar, o que é recomendado, pessoal? Profilaxia. Então, aqueles animais que são tidos como animais persistentemente infectados têm que ser eliminados, descartados. Eu preciso, né, fazer uso de vacinas inativadas ou de um vírus vivo modificado, né? Isso tem sido amplamente utilizado para a imunoprofilaxia de BVD, né? E também para a obtenção de imunidade fetal. A gente vai ver no final, existem resultados extremamente positivos para isso. Vacinas atenuadas são consideradas também seguras, inclusive para o uso em vacas prenhas, olha a importância. Entretanto, com relação à garantia da imunidade fetal, é de curta duração, né, especialmente para amostras heterólogas, induz proteção mais ampla e mais duradoura, porém pode causar danos ao feto, né, essas vacinas atenuadas, incluindo a formação de animais persistentemente infectados. Pode induzir a doença das mucosas se aplicado naqueles animais que são PIs, né, porque é uma outra cepa, é a cepa citopatogênica, sendo utilizada em um animal que é tolerante e persistentemente infectado com a cepa não citopatogênica, então eu causo doença das mucosas. A vacinação repetida, pessoal, é recomendada tanto para vacinas inativadas quanto para atenuadas. Aquela velha história, vocês estudaram imunologia, né? Então eu gero uma curva de formação de anticorpo, ela cai e eu preciso fazer uma nova dose para eu conseguir garantir a imunidade do animal contra aquele agente. Bom, pessoal, a outra doença, né, a outra enfermidade que a gente tem para discutir hoje é a também famosa rinotraqueite infecciosa bovina. Não coloquei aqui a abreviação dela, mas ela é conhecida como IBR, né? Então a gente tem a IBR e BVD. Normalmente as vacinas elas podem ser encontradas de uma forma associada. A etiologia desse agente infeccioso, né, para serem utilizadas de maneira associada, isso que eu quis dizer no slide anterior. A rinotraqueite infecciosa bovina é também uma doença viral, né, causada por um tipo de herpes vírus, né, o BHV1. E, na sua abreviação, né, a IBR possui distribuição também mundial.
infectando bovinos e alguns ruminantes selvagens, certo? Ela tem, pessoal, isso que é o tão temido problema, né? Uma capacidade de latência, podendo ser reativada a qualquer momento quando o animal é submetido a algum estresse, característica do nosso querido amigo herpes vírus, né? Quem apresenta aquele herpes vírus do tipo que acomete ali mucosa bucal, sabe bem disso, né? Eu tenho, é residente no meu organismo, eu não tenho, né? Tô só dando um exemplo para vocês, mas isso é muito comum, né? Então você tem aquele agente ali residente no seu organismo, no momento de imunossupressão, ele acarreta algumas lesões, né? Então é o que ocorre aqui no caso da IBR. E então ele se torna novamente um transmissor nesse momento, né? Do vírus ao meio ambiente, e com isso adquire a capacidade de infectar, de chegar até outros animais, né? Até outros hospedeiros. E ele é eliminado através das secreções corporais. Esse vírus ele pode persistir, pessoal, por vários anos naqueles animais que, inclusive, aparentemente estão curados. Então, estes são considerados como reservatórios. Sempre quando a gente fala de doença de difícil controle, está sempre relacionando esses princípios aí da persistência do agente infeccioso e da formação de indivíduos como reservatórios daquele vírus, né, que são clinicamente e aparentemente curados. Bom, após o animal se infectar, ocorre uma viremia, né, que é a difusão daquele vírus no organismo, multiplicação viral, e o vírus então pode se instalar nos diferentes tecidos corporais, né? Então ele causa também uma variedade de sintomas. Mas, mais comumente, ele se localiza no trato respiratório, em infecções oculares, ocasionando abortos, né? Ele tem atropia também pelo útero, infecções genitais, infecções no sistema nervoso e generalizadas no indivíduo recém-nascido. Bom, quais que são os principais efeitos reprodutivos, então, desse agente? Vulvovaginite pustular infecciosa, a famosa VPI, morte embrionária, fase inicial de gestação, abortamento, fase já fetal, né? Natimortalidade, animais que nascem mortos, e nascimento de bezerros debilitados. Vocês veem que esse tipo de sinal aqui, né, efeitos, né, na reprodução, é muito similar ao de todas as outras doenças que a gente já viu, desde que a gente começou a falar de patologia de causas do útero, turma. O feto é infectado, é, acontecendo, podendo isso ocorrer em qualquer momento, em qualquer estágio da gestação. Após a infecção, né, ocorre então a multiplicação viral, e após 1 a 3 dias do início da multiplicação viral, o feto morre. Tendo morrido, 2 a 7 dias após ocorre o abortamento, né, o aborto. O processo completo, a partir da infecção viral da vaca ao aborto, pode ser curto, mais ou menos 18 dias, ou longo, né, podendo chegar até 3 meses. Por essa razão, o aborto ocorre normalmente entre o 6º e o 9º mês da gestação, né, o terço final da gestação. Ocorre, né, causa infertilidade temporária de novilhas e vacas quando afetadas durante o cio, né, ou no início da gestação, mas é extremamente difícil de ser detectado e é considerado então como um agente de repetição de ser detectado, e por isso às vezes a gente acaba considerando a repetição de cio normal, né, ocorre a cada 21 dias, a gente não imagina que pode ter um agente infeccioso ali causando esse transtorno. Bom, na forma respiratória, a gente observa os animais com rinite, tosse, dispneia, corrimento nasal, né, intenso. Na forma ocular, severa conjuntivite, né, e a gente tem que, nesse momento, então, diferenciar para Moraxella bovis, né, que é um outro agente aqui que acomete também a região ocular. Na forma genital, machos e fêmeas têm de estar sexualmente maduros, né, para se manifestar. Olha lá, vocês estão vendo que fica mais hiperêmica, né? Nas fêmeas, o que eu observo? Descarga vulvar densa de cor castanho, claro, e mucosa vaginal, e a mucosa vaginal vai estar ali avermelhada, como vocês estão vendo aqui. Podem ter algumas pústulas, né? E isso caracteriza, então, a vulvovaginite pustular infecciosa. No útero, o vírus produz uma chamada endometrite necrosante. Já no macho, a mucosa peniana fica avermelhada com pústulazinhas de sangue, ó, vocês estão vendo aqui, né?
e se observa também uma descarga purulenta, sendo que a gente observa que o macho urina frequentemente. Isso é um sintoma bem peculiar dessa patologia, né? O sêmen é uma das fontes de transmissão da doença. Então, o uso de sêmen de animais infectados pode carrear essa infecção para outros animais sadios. Quanto ao diagnóstico, né? A autólise dos tecidos, né, de animais infectados, interfere nas lesões macroscópicas no feto abortado. Então, existem focos microscópicos de necrose e ausência de processo inflamatório no feto, né, e todo o conjunto, placenta, e estando também no fígado, no pulmão, no time na adrenal do feto. O material, né, que a gente tem que colher para fazer essas avaliações são as secreções corporais, né, com o auxílio de um suave, e o controle, basicamente, pessoal, tem de ser feito por meio de vacinação. Então, aqui, só para ilustrar, finalizar essas duas doenças que são de extrema importância econômica nos sistemas, né, esse trabalho aqui foi realizado já há alguns bons anos, né, ali, ó, isso aqui foi um resumo publicado em 2010, mas existe na íntegra este trabalho publicado em journals em língua inglesa, né? Então eu trouxe esse gráfico que está simplificado em português para facilitar o entendimento de vocês. Então esse estudo aqui foi um estudo muito grande, né? Utilizando-se vacas leiteiras, né? Girolando e holandesas, né? E aqui vacas Nelore. Então foi um estudo feito ao longo do tempo, né? Aqui ó, um N bastante expressivo, isso aqui é o número de animais que foram utilizados. E essas barras pretas simbolizam aqueles animais que não são vacinados dentro da mesma fazenda, e aqui animais que são vacinados, que foram vacinados para este estudo. Em gado de leite, o que a gente observou? Que aos 30 dias a gente tinha aí já uma maior, que não foi significativa, né? Mas enfim, taxas de prenhez aqui similares. Lá com 71 dias, a gente já observou uma diferença aí entre animais vacinados ou não, né? E aí a gente observa aqui uma perda embrionária de 3% naqueles animais uma diferença, né, de perda embrionária de 3% a menos naqueles animais que receberam vacina contra IBR e BVD. Né? Isso aqui foi um dos trabalhos que embasou a utilização das vacinas de IBR e BVD da Zoetis, né, antigamente a Pfizer. E aqui, nesse estudo com o mesmo caráter, né, só que agora aqui feito em animais de corte, né, lá, como vocês podem ver, 3.900 animais sendo avaliados em diversas fazendas aqui na região do Mato Grosso do Sul, Pantanal. O que a gente observou aqui? Que aqueles animais que receberam vacina tiveram uma redução de 4 pontos percentuais na perda gestacional, certo? Então, às vezes a gente acha que não é preciso porque a gente não observa, né? E aí quando a gente começa a observar, avaliar essa métrica, perda gestacional, a gente vê a diferença que faz uma medida tão simples quanto né, uma vacinação. Né? Ainda bem que para algumas coisas a gente tem vacina, a gente consegue otimizar o trabalho, diminuir perdas. Bom, pessoal, o último tópico de hoje, não menos importante, como eu sempre digo, é a questão da intoxicação. Né? Então, existe uma planta, talvez vocês tenham visto isso também na clínica das intoxicações, vale lembrar, Enterolobium contorticilicum, né? Que é essa plantinha aqui, né? Que é muito comum nos campos, né? É uma invasora, pode acontecer. Ela apresenta temporada de frutificação entre agosto e novembro e é uma tentação, né? Igual o chocolate é pra gente e a cervejinha no final de semana. Então ocorre digestão espontânea, né? Desse tipo do frutinho aqui, como vocês estão vendo, né? Ele cai no pasto, aqui tá vendo na árvore, aqui cai. E ele pode causar mortalidade, aborto e fotossensibilização hepatógena, né? A requeima que vocês já conhecem. Aumenta-se o volume hepático e da vesícula biliar, não ocorre cristais, né? Na luz dos dutos biliares, mas também está relacionado com aborto, né, em rebanhos. Normalmente, o que a gente tem que fazer, né, para controlar? Retirar esse tipo de invasora dos pastos, né? E para tratamento de animal infectado, a gente faz tratamento paliativo, né? Existe uma quantidade letal, né? A quantidade de favas que levam bovino à morte está em torno de 13 a 15 gramas por quilo de peso vivo, né? E os princípios tóxicos prováveis são a saponina do tipo esteroidal, isso que causa a intoxicação, pessoal.
Um bom trabalho, bons estudos para vocês e até a próxima semana.